12º princípio do livro Pense e Enriqueça: o cérebro, uma estação para transmitir e receber pensamentos. Napoleão Hill, o autor desse livro, trabalhando junto com o Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, observaram que todo cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora de vibrações de pensamentos. Através do éter e de um modo muito parecido com a transmissão de um rádio, todo cérebro humano é capaz de captar as vibrações de pensamentos enviados por outros. Nesse sentido, pense na descrição que fizemos sobre a imaginação criativa. Essa mesma imaginação criativa é a parte receptora do cérebro e recebe os pensamentos enviados por outros cérebros. É o agente de comunicação entre a mente consciente e racional das pessoas e as 4 fontes pelas quais se recebem os estímulos de pensamentos. Quando estimulada ou incrementada a um alto nível de vibração, a mente se torna mais receptiva às vibrações de pensamentos que lhe chegam pelo éter das fontes exteriores. Esse incremento acontece tanto pelas emoções positivas quanto pelas negativas. Pelas emoções, as vibrações de pensamentos podem ser aumentadas. As vibrações cada vez mais altas são as únicas que podem ser captadas e transmitidas por meio do éter, de um cérebro ao outro. O pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. O pensamento que foi modificado ou incrementado por qualquer uma dessas emoções vibra num nível muito maior que um pensamento comum, e é esse tipo de pensamento que passa de um cérebro para o outro por essa máquina de transmissão que é o cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas, no que diz respeito à intensidade e à força motriz. O cérebro estimulado pelo sexo vibra num nível muito mais rápido do que aquele que essa emoção está ausente ou adormecida. O resultado da transmutação do sexo é aumentado no nível de vibração dos pensamentos, a tal ponto que a inteligência criativa se torna altamente receptiva às ideias que capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando num ritmo muito acelerado, ele não só consegue atrair os pensamentos e as ideias lançadas no éter pelos outros cérebros, como também dá aos próprios pensamentos aqueles sentimentos que são fundamentais antes que sejam capturados e incorporados pela mente subconsciente. Com isso se vê que o princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura o sentimento e a emoção com seus pensamentos e a repassa à mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pelo qual as vibrações do pensamento são transmitidas, e a imaginação criativa é a parte receptora, pelo qual a vibração dos pensamentos são captadas. Além dos importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que formam as partes transmissoras e receptoras do seu equipamento de transmissão mental, pense um pouco no princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual você pode operar sua estação de rádio. A operação da sua estação de rádio mental é um processo relativamente simples. Você só tem que ter 3 princípios em mente e aplicá-los. Quando quiser usar a estação, o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão, os estímulos pelo qual você pode colocar esses 3 princípios em ação já foram descritos. Tudo começa pelo desejo. A intuição também tem o poder de decodificar o que o outro está sentindo mais rapidamente que um piscar de olhos. Ele é capaz de traduzir em segundos expressões faciais sutis, como uma sobrancelha arqueada, e entendê-la como um sinal de preocupação, ou olhar um rosto de um desconhecido por exatos 50 milésimos de segundos e avaliar se ele é confiável ou não. Pesquisadores de comportamento humano dizem que precisamos de pequenos nacos de informações visual para diagnosticar o que se passa com o outro. Em política, esse julgamento supersônico decide uma eleição. A intuição ou sexto sentido é como uma voz guiadora que habita dentro de nós, e sua essência está interligada com as emoções. Quando ela é exteriorizada, o corpo sente uma sensação diferente que pode causar desconforto ou euforia, dependendo da situação. Silenciar o mundo e ouvir o que essa intuição tem a dizer é dar atenção à própria consciência, deixando-o agir ao seu próprio benefício. Provavelmente você já deve ter escutado essa voz que parece surgir de repente.
Ela se manifesta nas situações mais diversas, principalmente quando estamos expostos a uma nova circunstância fora da zona de conforto. Estar em sintonia com o sexto sentido, então, é compreender que a razão não é dominante, e há muito mais conhecimento escondido no coração e no espírito, apenas esperando o momento certo para florescer e ser ouvido. De acordo com o pai da psicanálise, Freud, em seu livro A Interpretação dos Sonhos, o sonho nada mais é do que a estrada que conduz ao inconsciente. Isso quer dizer que o sono é o momento perfeito para observar as manifestações do inconsciente por meio dos sonhos. Portanto, nas próximas manhãs, logo após o acordar, anote quantos sonhos você teve durante a noite. A intuição não é despertada apenas por meio da descrição e interpretação dos sonhos. Você pode alcançá-las também por fluxo dos pensamentos do dia a dia. Por fim, o ser humano, mesmo com toda a cultura e educação que ela herdeia, não entende quase nada da força intangível do pensamento, que é a força maior de todas. Ele sabe muito pouco a respeito do cérebro físico propriamente dito e a vasta rede e a intrincada maquinária pela qual o poder do pensamento é traduzido no equivalente material. Bom, é inconcebível que uma rede de mecanismo tão intrincada só existe com o objetivo de lidar com as funções físicas ligadas ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é razoável pensar que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais um meio para se comunicar entre si não possa servir também como um meio de comunicação com outras forças intangíveis?